Com um desabafo, ok? Com uma confissão. Eis que... Qual é que era o tema? O que é que estava planeado para hoje? O que estava planeado era estado de aplicação. Está bem? Falámos de estado de aplicação e shared preferences. Exatamente. Ia-vos mostrar. Como eu tenho esta base de código feita, só alguns pequenos detalhes, tranquilíssimo, fim de semana descontraído, pensei, bom, ontem à meia-noite, deixa-me cá olhar, fazer aqui um breve review sobre a aula e o que é que vou fazer. E eis que me deparei com isto. Na documentação, shared preferences, isto é a nossa vida de professores de Android, está bem? Professores que usam Android. Eis que de repente, na véspera, caution, data store is a modern data storage solution that you should use instead of shared preferences. Portanto, estás a ver a cena do shared preferences? Esquece. Eu logo, caramba, tranquilo, não há de ser rocket science, pensei eu, à meia-noite ontem. Não há de ser rocket science, vou estudar isto aqui num instantinho, valha-me Deus. Não é nada do outro mundo, mas aparecem logo flows. E eu hoje apercebi-me que vocês não estudaram flows em PC, certo? Foi só um aroma, um ligeiro aroma. Ok, isso é um problema. Está bem? Mas pronto, isto para o meu plano inicial, todo satisfeito, é isso mesmo, saiu uma nova cena. Isto não é novo, ou seja, isto para mim, o Data Store não foi novo. Eu só não estava à espera que eles fossem tão assertivos já, a dizer, olha, estão a ver share preferences, joga fora. Eu não tenho coragem, percebem? Estou a afirmar, nós aqui estamos a estudar Modern Android Development, MED, não é? Porque somos malucos. E eis que agora os shared preferences a fingir que, esquece lá, vou-vos falar de shared preferences. Eles não só são taxativos aqui, como são taxativos na sequência de vídeos que aqui estão. Ok? São taxativos. Esquece. Da mesma maneira que eu afirmo taxativamente, views legacy é para jogar, é para descontinuar. Shared preferences igual. Legacy é para descontinuar. Entre outros elementos que é possível que vocês encontrem na indústria. Eu não posso usar o argumento que vocês vão encontrar shared preferences na indústria, porque vão. Mas isso não é um argumento razoável, na minha opinião, para sustentar que eu vos apresente shared preferences. Está bem? Portanto, resultado, moral da história. Todo o discurso que eu usei convosco de usamos shared preferences é para trocar shared preferences por data store. Está bem? A gente vai a usar data store. E o que é data store? Eu não vou falar sobre isso hoje. Diz. O que é? Pronto, qual é que é a questão? A questão é... A pergunta é, mas o que é isso do shared preferences? Não é? Qual é que é a questão? Eu preciso de armazenar estado de aplicação. O que é estado de aplicação? É estado cuja relevância transcende o ecrã. Certo? E mais, quer que esse estado sobreviva à execução da aplicação, ou seja, tenha um caráter persistente. Eu tenho várias formas de armazenar estado no dispositivo, mas se é estado persistente, provavelmente envolve direto ou indiretamente o file system para armazenar de forma persistente os dados. Okay? Mas qual é o modelo de programação observado, o modelo de dados observado? Existem vários. Um deles é o disponibilizado pelo Shared Preferences ou Data Store, agora a versão moderna da coisa. Que é o quê? É um modelo de dados que tem par-chave-valor. E isso é garantido persistência disso. No fundo, não é mais do que um key value pair, um data model, um modelo de dados baseado em key value pair, em que não tem outra estrutura que não seja esta. Isto é bom para que circunstâncias? Quando tem um volume de dados reduzido e quando os dados não são muito elaborados, ou relativamente simples. Que é exatamente o caso que me dá jeito aqui na aplicação que ia fazer hoje, que vou começar a fazer hoje. Vou começar a fazer hoje, que é o jogo do galo, exatamente. E em particular o nick, a informação do utilizador, para vocês é útil o quê? Para vocês é útil para guardar as credenciais do utilizador. Para não ter que estar sempre a perguntar, podem guardar aquilo de forma persistente, para sobreviver a execuções e, já agora, com prazo de expiração. É? Que se o utilizador não for lá, aquilo acaba por expirar. Mas se eu estiver a jogar, se jogar com regularidade, aquelas credenciais, aquele token, vai sendo revalidado e vai sendo armazenado de forma persistente para que não seja preciso pedir ao utilizador outra vez as suas credenciais. Que é uma seca. Mas o browser faz isso nos bastidores. Tu precisas de um anfitrião que garanta a persistência dos dados. Temos que ser nós a fazer. Exatamente. Sim. Pronto.
A questão é como é que eu guardo esses dados? A solução clássica em Android chama-se Shared Preferences, que não é mais do que isto, uma solução Key Value Pair. Portanto, um modelo de dados Key Value Pair adequado a dados com estas características. Existem outras formas, em particular armazenamento através de uma base de dados relacional, MySQL, também localmente. Isto é útil em que circunstâncias? Em dados com um bocadinho mais volume. Não pode ser um volume exacerbado, não pode ser um volume equivalente ao que estaria num servidor, como é evidente, não é? Mas dá para volumes assinaláveis, tendo em conta a capacidade dos dispositivos, e também quando eu quero fazer consultas e atualizações parciais. Portanto, quando eu quero um modelo de dados relacional. E aí usa-se uma API que é a API chamada Room, de quarto, ou sala, R-O-O-M, que é uma API moderna. Ora, em qualquer um destes cenários, as interrogações, ou seja, as leituras, eu preciso ter interfaces assíncronas. Compreendem, não é? Porquê? O modelo de concorrência Android está sustentado na ideia de que eu não posso bloquear a thread importante. Qual é que é a thread importante? A que está associada ao dispatcher main. E, portanto, o modelo de concorrência Android é atualmente sustentado no modelo de concorrência Kotlin, em que os elementos de solução são coroutinas, suspending functions e um outro elemento muito importante no cliente que se chama os flows. Ok? Portanto, ao olhar para a API do Data Store, até aqui nada de novo, Key Value Pair, tranquilíssimo. Como é que é a API assíncrona? A API para interação é uma API que é especificada usando um modelo de concorrência moderno. Isso, no caso, envolveu um flow. Está bem? E eu pensei, não consigo falar amanhã disto assim a frio. Pelo menos não sem cometer algum erro de discurso, que já agora já vou falar um bocadinho também sobre isso. Como é que é, Zapatão? Estás bem? Como é que é, Broa? Estás bem? A matéria de TDS é semelhante. Sim, vale a pena ver. Epá, é óbvio que é possível que o Pedro Pereira tenha a sua forma específica de falar. Mas sim, é tema atual ainda. Não está velho, não está podre. Não é? Mas dizia, portanto, a questão é, deparei-me então com esta necessidade de falar de flows. Entretanto, já falei com o Trindade, já percebi que vocês foram alunos do Félix em PC, não é? Por isso é que dizem, ouvimos um cheirinho. Uns não, uns sim, portanto, há muita diversidade. Portanto, o que é que eu vou fazer? Eu vou preparar uma sessãozinha sobre flows na perspectiva da utilização. O que é que PDM, qual é que é o seu papel? O papel de PDM e DAO, na minha opinião, é de concretização de uma solução estereotipada, característica, usando os mecanismos que vocês estudaram até à data. Os mecanismos e as técnicas que estudaram até à data. Não são disciplinas acerca das técnicas. Portanto, não é meu propósito estudar o mecanismo subjacente ao flow. Mas eu preciso de vos apresentar o flow. Porquê? Porque as APIs modernas Android sustentam, sempre que eu quero ter aquilo que se chama uma observable query. E o que é uma observable query? É uma interrogação que eu faço e que, ao fazer, também quero expressar a minha intenção de, quando houver alteração a este dataset, eu quero ser notificado dessa alteração. É isso que é uma observable query. E, portanto, as APIs Android modernas têm esta característica. Eu faço a interrogação, mas ao fazer a interrogação é produzido um flow que eu posso usar para observar alterações ao dataset que resulta daquela query. Constitui-me um listener de alterações àquela história, está bem? Portanto, isto muito rapidamente para veres aquilo que houve malta que já andou atrás a ver padrões de código para resolver outro tipo de problemas e deparou-se precisamente com isto, com um flow. Portanto, eu queria falar sobre isso num contexto em que quero falar de um modelo de programação reativo, que é um modelo de programação muito relevante no âmbito da escrita de um cliente. Portanto, eu tive que reformular, fazer um reajuste à sequência de temas que tinha até o final do semestre. Pronto, foi isto que aconteceu, está bem? O que é que eu vou fazer hoje? Lembrei-me das conversas Portanto, e para isso eu vou ter que roubar, desculpem, vou ter que roubar um bocadinho da aula prática. Não sei se nesta semana, se na próxima, provavelmente na próxima semana. 1h30 da aula prática que eu costumo dar às 8h30 da manhã, ou se calhar faço a aula teórica às 9h30, dou das 8 às 9h30 para a malta acordar e tal. Mas vou precisar. Eu sei que prometi que não ia fazer, mas vou mesmo precisar porque isto apanhou-me na curva. Está bem? Pronto. Então, e hoje? O que é que eu quero fazer hoje? O que eu vos quero fazer hoje é isto, basicamente, é falar um pouco. Lembrando da conversa das perguntas que o Carlos me teve a fazer numa destas aulas e decidi, ok, vou desenvolver a aplicação, vou começar a desenvolver a aplicação Tic-Tac-Toe, mas vou fazer uma coisa diferente.
que é, pelo menos espero eu que seja diferente para vocês, que é começar pelos testes. Ok? Devo também dizer o seguinte, esta base de código, na sua globalidade, eu já fiz. E ela está disponível aqui. Laboratório, onde é que isto está? Aqui. Estão a ver PALBP Laboratory? Estão a ver aqui mobile? Isto é um repo público onde eu vou pondo umas coisas que eu fui fazendo. Estas coisas envelhecem, compreendem, não é? Isto foi feito há 9 anos, então em Android o UI. Mas esta base de código está globalmente agradável. Há, todavia, uma diferença muito interessante que vocês hão de observar, que é na forma como eu especifiquei os testes automáticos aqui e na forma como eu os estou a fazer agora e vou fazer agora na aula. Okay? E vocês vão ver que os testes automáticos que eu estou a fazer agora são mais pequenos, ou seja, envolvem menos peças. Está bem? Mas eu hei de elaborar a seu tempo. Isto também para vos dizer o quê? Que isto é um processo. Eu próprio estou a sujeitar-me a um processo de alteração da forma como penso e desenho software. E faz parte, isto é tarefa para a nossa vida. No outro dia perguntam, mas porquê é que não nos disseram logo isto em LS? Não é? Porque é que agora foi... Porque isto é um processo. Está sempre em alteração, em mudança. Está bem? Hoje também quero fazer algumas considerações acerca disso. Vou começar. E então o que é que eu quero fazer? Está bem? Portanto, antes de mais, deixem-me abrir aqui o projeto. Eu estou a fazer em avanço, mesmo uma nova versão, que depois publico estável no sítio do costume, está bem? Mas, o que é que eu vos quero mostrar? Vou fazer aqui, File, Open... Ok, File, Open... Portanto, esta versão que eu vou incrementalmente fazendo durante as aulas vai estar no sítio do costume, na diretoria da vossa turma. A outra versão, que depois irei publicar quando estabilizar, vai estar publicado na raiz do repo, está bem? Portanto, aqui, nas demos, vai aparecer aqui uma versão final quando isto estiver feito, está bem? Portanto, dizia, para já vou atirar-me a isto, Open, Trust Project, e já lá vamos. Abriu aqui ao lado, não faz mal, já trato disto. Agora o que é que eu vos queria mostrar? Quero-vos mostrar então o processo de pensamento e identificar os principais elementos de solução. Houve uma coisa que não é minha intenção, ao começar por fazer os testes, não é minha intenção cumprir os preceitos TDD, Test Driven Development à letra. Não é esse o meu objetivo. O meu objetivo é pôr relevância nos testes e mostrar-vos como é que eu, pensando nos testes, estou a pensar nas funcionalidades. Mas eu vou fazer o seguinte, eu prometo que a primeira vez que eu executar a aplicação vai ser à vossa frente. Percebem o que eu estou a dizer? Eu vou quase que implementar tudo sem nunca correr a aplicação. E prometo que a primeira vez que o fizer vai ser à vossa frente. E há de ser o que Deus quiser. Ok? Está bem? Logo vemos o que é que acontece. Portanto, vamos ver. Ok? A gente também está nisto para validar ideias e concluirmos. Olha, isso é estúpido, não conseguimos, temos que ir executando a aplicação, então é estúpido. E a gente já sabe que não volta a fazer. Está bem? Devo-vos dizer que eu não é inocente. Eu já fiz isto o semestre passado. E correu bem. Ok? Correu globalmente bem. Portanto, dizendo, o que é que eu quero então ter aqui? Primeira coisa a pensar é, podem contribuir com ideias, mas esta é a experiência de utilização que eu imaginei. Era uma vez um ecrã. Já tenho as previews todas montadas e, portanto, a composição, estrutura dos ecrãs é isto. Não tenho muito mais a fazer. Portanto, eu tenho uma aplicação que é composta por um ecrã, que é o ecrã de entrada. Deixa-me pôr aqui isto, assim. Portanto, e o ecrã de entrada, deixa-me só monitorar a stream, desculpem, que eu perdi, entretanto, aqui o browser certo, ok, está-se bem, aqui. Dizia, era uma vez então o ecrã, que eu vou chamar main screen. Para que é que serve este ecrã? Este ecrã. E qual é o seu aspecto? Antes de mais, eu vou deixar que os testes determinem a forma do meu software. Mas há coisas que eu já sei à partida. E que coisas é que são? Um ecrã é composto por 2 elementos, Activity e ecrã, pelo menos 2 elementos. Portanto, eu já sei isto à partida. Está bem? Este é o aspecto do ecrã. Já também mostro o que é que eu pus na solução para suportar isto. É uma imagem, é uma fonte custom, que eu fui à procura, encontrei uma fonte bonita, pus aqui, é um botão de play. Ok? Como é que isto se coloca no projeto?
Vou mostrar. Vou mostrar assim que encontro. Tic-tac-toe. Este é o nosso. Este é o da nossa turma. Desta turma. Ok? E o que é que eu tenho? Estão a ver? Tenho aqui uns drawbles, que são os PNGs, umas cruzes, umas bolas, o ícone que aparece no home screen. Não sei se algum de vocês já foi ver como é que isto se faz, mas é muito simples. É isto. Ok? É trocar aqui o round icon e pôr outro. Está bem? É pôr ali outro icon, não é nada do outro mundo. Isto faz com que o icon no home screen seja diferente. É só chegar... Diz? Não. Pode ter outros formatos PNG, por exemplo. Ok? Eu aqui usei vários. É o icon que aparece no home screen, ou seja, que eu carrego lá e aquilo lança. Está bem? Eu mudei esse launcher, este aqui, olha. Okay? As duas variantes, eu acho que é para as múltiplas variantes de Android. Antigamente os ícones não eram redondos. E, portanto, a variante é que é uma coisinha redonda e outro que é quadradão, assim, para o quadradão, sim. Mas basta-te... Olha para o que eu mudei aqui e basta-te fazer isto, está bem? E aparece como tu pretendes nos dispositivos modernos, está bem? Se porventura tiveres dificuldade, diz-me que eu depois tento ajudar. Concretamente, não queria gastar aí muito tempo. Depois, o que é que eu tenho mais? Portanto, tenho aqui este para ecrãs de grande densidade, estás a ver? Este é o para ecrãs de grande densidade. E depois tenho aqui, claro, o PNG, que aparece no centro. Pronto. Foi isto. São esses os resources. Outro resource que eu coloquei aqui foi as fontes. Olha aqui a fonte. Estas foram as fontes que eu fui buscar. Pode só voltar ao manifesto? Posso. O tema em cima, o que é que significa desse icon? Isso também é uma... Este aqui. É as duas variantes. É um icon que é... eu pus o mesmo. É para o caso de eu criar icons quando não é o redondo. Olha lá, o round icon. Isto é histórico. Isto é passado. No passado os icons não eram redondos. E houve um momento em que se começou a ter uma... Sim. Isto é para manter, sim. Ok? E eu pus nos dois e é redondo nos dois e acabou-se. Ok? E pronto. Está bem? Foi só isso. Depois, o que é que eu fiz mais aqui? O tema. O tema também... o que é que eu fiz? Ops, tu aqui não precisas estar cá, não é? Tu não precisas estar cá. Remove from sidebar. Portanto, dizia, isto são os resources. Depois criei também, fui buscar esta fonte. É uma fonte free. Eu dei no sítio onde dou crédito. Ponho lá o link. Isto aparece na base de código aí o link para esta coisa. Está bem? Depois, de seguida, deixem-me aqui voltar a ver isto. LOL. É uma aula online e presencial, exatamente. É sempre a bombar. Isto aqui nós somos muito radicais. Portanto, dizia, isto é uma fonte que eu fui buscar, dei crédito devido e pronto. E é free. E pus aqui. O tema, o que é que eu manipulei? Manipulei um bocadinho o tema com as cores. Claro, vermelho. Vermelho e branco, que é as cores do meu coração, que são as cores do meu coração. E, portanto, tudo isto é vermelho e branco. Peço desculpa por se ferir alguma sensibilidade no que diz respeito ao aspecto, mas eu acho, portanto, eu sendo um leigo na matéria de desenho, de design, acho que isto não é vergonha. Vou só fechando, e fechando, e fechando, e fechando, e acho que isto não é vergonha. Ok? Main screen, não é isto. Vai fazer catrapum, não é este, é este. Acho que isto não é vergonha. Está relativamente agradável. Está bem? O tema escuro no browser. Aqui depois eu tenho outro. Eu depois fiz também o Dark Theme e depois mostro como é que isso se faz. Está bem? Essas coisas estão onde? Estão aqui. Estão aqui nestes fecheiros. Theme e Color. Está bem? É isso que aqui está. Este type é onde está a criação das fontes. Estão a ver? Tic-tac-toe. Estão a ver que está aqui a referência ao local onde fui buscar. É com isto que eu crio o conjunto das fontes que são usadas, está bem? Na minha aplicação. Pronto. Enfim, isto é um mundo em si mesmo, está bem? Isto é uma coisa muito elaborada, com muito know-how associado e específico de design e fonte design que eu não sei disto.
Em vez de ter que ter isto espalhado pela base de código a granel, concentrei nestes sítios. E se vocês quiserem, olhem para como eu fiz e façam de forma semelhante, porque isso é bom, porque quando precisarem de afinar, afinam só num sítio em vez de estarem a mudar em todo lado. Está bem? As cores igual. Exatamente. Exatamente. Em vez de estar a usar, aqui quer vermelho, ou aqui quer azul, ou aqui quer outra coisa. Exatamente. Está bem? Portanto, uso o theme e olhem para aqui. Óbvio que fica, quando é interessante mudar essas coisas na aplicação, é interessante fazê-lo de forma centralizada, proposição e mudar em cada composable, que é um bocadinho fastidioso. E pior, não tolera facilmente a troca de tema, por exemplo, para Dark Theme. Sim, pões assim, na preview pões sempre isto na... Ou então fazes como eu estou a fazer, que é o meu ecrã. Para fazer a preview individual de cada componente composable, sim, tens que pôr o theme. Eu aplico o tema em sempre, por atenção, em cada ecrã. Cada ecrã tem a aplicação do tema. Por oposição a deixá-lo, como é o wizard faz automaticamente, deixá-lo na activity. Não, a aplicação do tema eu faço no ecrã. Ok? Pronto. Mas isso vocês veem com calma. Não eu não sou especialmente habilitado a falar-vos sobre questões relacionadas com design e substituição do tema. O que eu vos consigo dizer é a componente técnica, que é o theme é uma forma de centralizar essa decisão de qual é que é a palete de cores a usar. Diz. Não, estou a dizer isto. A minha activity faz isto, set content, só. E aqui põe o ecrã. Estás a ver? E o ecrã é que aplica o tema. Sempre. É uma escolha. Mas o ecrã, por exemplo, vai chamar como se fosse view, não vai ter vai só chamar. Porque se eu quiser mudar o tema... estás a dizer, e se eu quiser mudar o tema dinamicamente? É isso? Ok. Aí o que a gente tem que fazer não é isto, não é esta abordagem. Aí a abordagem tem que ser o quê? A decisão de qual é que é o tema tem que ser tomada com base num valor que muda. Esta técnica que eu estou aqui a usar não resolve esse problema, não. Ok? De facto, não. Não foi a minha preocupação. O que eu faço é tenho um tema que único, mas que tolera dois modos. O modo night, portanto, o modo dark e o modo light. Isso eu estou a fazer. Ok? Mas está coerente com a experiência de utilização no device. Se eu no device disser quero modo dark, esta aplicação fica também em modo dark. Ok? É só isso que eu estou a fazer, mais nada. Para mudar dinamicamente e ter a possibilidade de vários temas, dá mais trabalho. Confesso que ainda não fiz, ainda não experimentei com isso. Está bem? Mas diria que tem que ser, obviamente, um estado mutável que determina depois qual é que é o tema a ser aplicado. Este tema... É escolher, é um if, há de ser um when, não é? Aqui, há de ter um when ou há de ter um mapeamento para os valores possíveis dessa variável de estado e a função correspondente. O tema pode estar na activity se esse valor mutável lá estiver. Mas a verdade é que não é isso que a gente tem feito. O que a gente tem feito foi uma decisão de desenho, minha, é verdade. Eu pus no componente raiz essa decisão. Mas eu queria que esse estado fosse global. Então a aplicação não pode ficar no screen. Tem que propagar até cima. Deixa-me fazer um boneco para me ajudar a explicar. O que eu estou a dizer é isto. Acho que isto ajuda-me a explicar o que eu estou a querer dizer. Repara, se eu disser que a escolha do tema é estado global, então ele não pode viver no âmbito do ecrã. É muito evidente, não é? O que quer dizer que, a ser aplicado ali, tem que ser passado como parâmetro a decisão da escolha de qual é o tema. E, portanto, é um parâmetro do ecrã. O tema. E agora, com base no parâmetro do ecrã, eu posso ter um mapeamento, que posso até pôr num composable em evidência, a decidir, olha, quando o input, quando é este valor do tema, eu chamo esta função. E isso pode ser um composable raiz que eu aplico a todos os ecrãs. Ok? Portanto, eu não preciso de tirar a aplicação do tema do ecrã. Eu preciso de tirar o estado de qual é o tema escolhido do ecrã. Dá para perceber o que eu estou a dizer? Levando-o para onde? Onde é que a gente está a levar? Para onde é que a gente leva o estado que transcende o ecrã? Só falámos disto brevemente. Este era o tema de hoje, que é estado de aplicação. Isso é estado de aplicação. No caso, é estado de apresentação global.
tenho que tirar do âmbito do ecrã e empurrar para a application e para uma peça que seja responsável por regular o acesso a esse estado mutável. Normalmente essa peça chama-se repositório, não é? Para nós, programadores object-oriented, não é? Precisamos de substantivos. Então, para nós, o repositório é a abstração que regula o acesso a estado mutável de um dado tipo. Certo? E no caso seria o repositório de qual é que é o tema atual. Ok? Ou de esse e outras user preferences. Está bem? Deu para perceber? Sem entrar no detalhe do código, respondi à tua pergunta? Pronto. Ou seja, isto para dizer, tiro a decisão, ou melhor, tiro o estado daqui, agora não tenho estado sequer. Tenho uma decisão estática, é sempre aquele tema. Portanto, criava indicação de qual é que é o tema, portanto, um enumerado, e agora, por exemplo, e agora a seguir o que é que eu fazia? O mapeamento disso para qual é que é a função a aplicar. Porque já desculpa, não te esqueças da pergunta, porque já agora, se nós olharmos para aqui, o que é esta função? Esta função está definida aqui, é? Da mesma maneira que eu defino esta, eu posso definir outras. Ok? Está bem? Mas ias perguntar? Sim. Sim, Data Store é mesmo bom para isso. Tradicionalmente, por isso é que eu chamo-lhe User Preferences e tudo, e por isso é que se chamava Shared Preferences. Preferências que não são específicas do ecrã, mas partilhada across screens. Ok? Só que, lá está, é um modelo de programação legacy e a alternativa é a Data Store. Sim. Ok? Para este tipo de cenários. Sim. Ok? Tá? Pronto. Então, dizia... Ok. Bom, dizia, portanto, a história do tema, eu mostrei isso, muito bem. Depois o que é que eu queria? Portanto, basicamente é mostrar isto. Não é? Este é o ecrã inicial. Ora, do ecrã inicial o que é que eu posso fazer? Vou fazer aqui um undo. Qual é a minha intenção a seguir? Aquele ecrã serve para quê, basicamente? Para dizer ao utilizador, olá, eu estou aqui. Eu sou a aplicação para jogar o jogo do Galo, está bem? É para isso, é o ecrã de entrada, né? Para não entrar logo a jogar ou entrar logo para o lobby. Mas a seguir a isto, o que é que eu quero fazer? Quero fazer uma de duas coisas. Ou navegar, quando faço, carrego no botão Start, navegar para o lobby. E o que é o lobby? O lobby é o sítio onde está a malta, onde estão os gamers, não é? Onde está a malta que está pronta a jogar. Está bem, eu sei que isto é o jogo do Galo, mas compreendem porquê, não é? Mas é onde está a malta que está pronta para dar cabo uns dos outros. Que é isto. Não é? E o que é preciso para eu identificar as pessoas que ali estão? É pá, um nick e, muitas vezes, uma frase de provocação, do tipo, não jogas coisa disto. Certo? Para ter clientela. Eu preciso provocar os outros para ter clientela. Eu sei, isto é o jogo do Galo, está bem? Enfim, é o jogo da velha, como dizem os brasileiros. Calma. Não tentem mapear diretamente aquilo que eu estou aqui a dizer para a vossa realidade. O que é isto de criar um jogo? Eu, quando estou no lobby, não tem que haver um jogo. Eu estou no lobby a dizer, eu estou pronto a jogar. É isso, não é? Porquê é que tem que haver um jogo? O teu cérebro está, mas como é que eu faço isto? Não vamos admitir o seguinte. Nós somos capazes de fazer qualquer coisa, ok? Parece-me sensato, somos engenheiros. Somos capazes de resolver qualquer coisa. Então vamos pensar exclusivamente na experiência de utilização e na funcionalidade que é suposto isto ter. Com a convicção que somos capazes de fazer. Ok? Pode ser. Como é que a gente vai resolver isso nos bastidores? Queremos, não queremos um jogo? Como é que fazemos? Epá, logo lidamos. Mas para já, estar no lobby é dizer, estou disposto a. Na minha cabeça, o que é que existe aqui? Existe aqui uma coisa que é o repositório dos jogadores que estão no lobby. O que está ali é malta pronta a jogar. Ok? Eu respondi à tua pergunta? Portanto, de seguida, o que é que eu faço? Que outra navegação é possível? Eu, para poder aparecer no lobby, preciso de me identificar, nomeadamente dizer qual é o meu nick, para que me consiga distinguir dos demais, e qual é que é a minha frase, o meu modo, o meu lema, eventualmente para provocar outros.
E isso é feito num ecrã que eu também criei para o efeito, e esse ecrã chama-se User Preferences Screen. Cujo design, enfim, para o bem e para o mal, é este. Está bem? Este ecrã tem dois modos. O modo de visualização da informação e o modo de edição, a alteração dessa informação. Ok? Portanto, isto tem um de dois modos. View e Edit. Estou só a pensar em termos de experiência de utilização. Está bem? Só isto. Se porventura o utilizador fizer alterações e fizer save, navega para aqui e aparece lá. A decisão de acerca vem para aqui ou vem para aqui é uma decisão de navegação. Portanto, no início dos tempos, chego ao main screen e quero jogar, não consigo jogar se não tiver ainda definido o meu nick e o meu motto. Ok? Até esta decisão de à condição. Ali. Até aqui, tranquilo? Próximo passo. Uma vez que jogue, que encontre um adversário, um oponente. Jogo. E jogar é no Game Screen. E o Game Screen tem este aspecto. Ok? Também não é vergonha. Não. E sobretudo é vermelhinho. Bem lindo. Não é? Não sei o que diga. Está feio? Então cala-te! Mas, epá, eu percebo, podia ser um quadrado, mas no caso eu fui experimentando e a relação entre a altura e largura resulta numa coisa agradável. Isto não está feio. E pronto. Está feio. Ok. É subjetivo e eu não percebo nada de design, ok? Está bem? Não, pá, enfim. Certo? Isto é o jogo, o ecrã do jogo. Certo? Pronto, é isto. Falta aqui mais uma coisa que vocês reparam. Mas isto não tem nos previews, pois tenho que pôr, que é o andar para trás, é as navegações. Que é, há mais coisas aqui, não é? Que eu do lobby posso navegar para aqui para alterar o meu nick. Ok? E aqui também tem mais tema. Mas para já, está bom. Portanto, a seguir a pergunta é, está bem, então bora lá, vamos fazer. Temos feito os designs. Aliás, temos feito já os composables que eu posso pegar. Mas vamos começar pelos testes. Está bem? Já agora, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar construir o mais possível à vossa frente. Mas é inevitável, eu tenho que ir buscar peças já feitas. As peças que eu vou tirar já feitas vão ser peças, sobretudo, relacionadas com a disposição dos elementos no ecrã. O resto vou tentar fazer tudo aqui, está bem? Portanto, então vamos lá. Primeira coisa que eu quero fazer testes ao main screen. Ok? Está aqui, tudo. Que testes é que eu faço? Percebem a minha pergunta? Era uma vez um ecrã, que é o main screen, tem um play button, e eu quero fazer testes automáticos a isto. Que teste é que eu faço? Diz. Isso é um teste de navegação. Não vamos começar pelos testes de navegação. Vamos começar pelos testes ainda mais elementares. Se os elementos... Que elementos é que estão lá? Ok. Boa resposta, que é perceber se os elementos que aqui estão. Para efeitos de teste, eu vou restringir o teste a elementos que têm funcionalidade. Ou seja, o botão, neste caso. Porquê? Porque estou a presumir que o resto é estático e se é estático não tem a funcionalidade associada e, consequentemente, o seu único propósito é informativo. É importante saber se eles lá estão? Concordo. Mas estou a admitir que isto tem que passar pelos olhos do humano. Porque senão eu não consigo verificar se isto tem um aspecto razoável. E tanto o humano, em vez de estar concentrado na funcionalidade, que essa foi testada automaticamente, está concentrado no design e na existência ou não dos elementos relevantes. Ok? E, portanto, sim, eu quero testar se o botão lá está, não vou ligar aos elementos estáticos que não
não traduzem, não materializam funcionalidade. Portanto, saber se o botão lá está. Boa. Mais. Vamos escrever, não é? Bora. Ora, Alt Enter. Ele é capaz de começar aqui a sugerir coisas. Ok. É uma boa sugestão isto, não é? Ora, o que é que ele está aqui a sugerir? Entenda-se, o copiloto. O que é que ele está aqui a sugerir? Que tenha um momento em que eu crio o ecrã, passo-lhe uma função, que é suposto ser chamada quando o jogador quer jogar, certo? E agora verifique se no nó, com a tag PlayButtonTag, se ele existe. Parece-me bem. O que é que isto... O que é que isto põe em evidência? Se eu quiser ter funcionalidade, essa funcionalidade é exposta pelo ecrã na forma de callbacks que são chamados. Isto facilita o teste. Que teste é que facilita? O que é que eu quero saber? Se o botão lá está, para quê? Para carregar nele e ver se esta função é chamada. Vou fazer isso, que é o outro teste. Que é quando eu carrego no botão, há ou não uma chamada à função onPlayRequested. Há pouco o Carlos dizia, se eu navego antes de saber se navega, eu preciso saber se o callback é chamado, se está armado. Não é? Portanto, isto é um teste individual ao ecrã. Porreiro. Este é muito básico de estar e ele provavelmente está já a dizer tudo o que eu quero, até porque eu já fiz isto. Ok? E, portanto, ele usa a base de código que conhece, incluindo a que eu ando a fazer. Ok? Vai lá, Pedras, vai lá. Vai à tua vida, homem. Valha-me Deus. Portanto, assert true. E agora o que é que eu vou fazer? Vou sossegar o compilador. O compilador está, não existe nada disto. Calma, meu. Calma. Alt, Enter existe. Mas não há onPlayRequest, então tudo bem. Vamos aqui ao main screen e vamos dizer que o main screen recebe como parâmetro o onPlayRequested. Infelizmente ele não me está a sugerir ainda nada. Vá lá, man. Fraquinho. És um menino. Sim, tudo bem. onPlayRequested e pumba. Eu vou optar desta feita, ao contrário do que tenho feito até à data, de não pôr default values nestes callbacks. Porque faz parte do contrato e eu quero forçar quem usa este composable a dizer, se quiser ignorar, a dizer explicitamente que passa uma no-op function. Ok? Dizer, estou a ignorar. Está bem? Reconsiderei, pensei melhor e de facto isto faz sentido. O contrato exige que eu passe. Está bem? Eu gosto sempre de deixar isto aqui escrito, como vocês sabem, e se calhar... Ok, está bom. Perfeito, ok? Próximo passo. Acalmou? É o ED. Requested. Caramba. Ok. Requested e requested. Muito bom. E já está. E agora o PlayButtonTag, que é o quê? As tags é aquilo que eu vou usar para identificar os elementos que têm funcionalidade associada. No caso é só um botão. Pacífico, Consteval, Pumba, PlayButton. Está muito bom. E eis que espetáculo. Ora, isto não tem nada que saber, chega aqui, run e falha. 1,28. E falha. Não, é possível. Até porque, repara, olha aqui. Tenho tudo, isto lança exceção. Ok? Portanto, não passa e pronto. E o objetivo é esse. É criar um conjunto de testes. Há mais algum teste que vocês imaginam que possa aqui ser feito? De acordo com este espírito que eu estou aqui a sugerir, que é vamos nos concentrar nas funcionalidades do ecrã. Não, porque aquela é a única funcionalidade. Você vai pôr ecrã de diálogo? Não estou a pensar fazer isso. Okay? Eu queria manter esta aplicação focada naquilo que nos interessa agora, que é o jogo propriamente dito. Ok? Os testes estão aqui a demorar. Caramba, o que é que se passa contigo, pá? Coitadinho do meu computador. Coitadinho, mas ele há de acabar, não é? Há de acabar. Mas pronto. Eu confesso, assim de repente não me ocorre outro, porque esta é a única funcionalidade. Então o que é que eu vou fazer? Ele vai falhar, o que é que eu vou fazer? Vou copiar é uma aula online, presencial, exatamente, depois eu faço streaming. E portanto, isso mesmo.
Ora bem, e portanto o que é que eu vou fazer agora? Vou copiar, descaradamente, aquilo que eu tenho aqui ao lado. Estão a ver? Aquilo que eu já fiz, não é isto. Qual é que é a versão? É este. Vou copiar descaradamente mesmo isto. Main screen. Mas ao fazê-lo vou apagar duas coisas, está bem? Imaginem, a fingir que eu fiz isto, construí isto gradualmente, está bem? Cheguei aqui e pus isto aqui. Pumba, pumba, apaguei aqui isto, apaguei aqui isto. Vocês nem viram, não é? E mantive o resto, apaguei isto. Portanto, no fundo, o que é que eu fiz? Estive dedicado a construir as previews, preview do Composable, do Main Screen Preview, espetáculo, e agora na preview digo show, background, true, vai, eu dou-lhe tempo para ele trabalhar, também estou a tentar não ser demasiado impaciente, para ver se ele tem tempo. E agora chega aqui, Ctrl-Alt-O, apaga ali as coisas a mal. O que é isto? Não está a ser usado. Já está aqui estou a ver o linter a dizer, olha, tu não estás a usar esse argumento. Eu, então espera aí, dá-me vontade. Isto é uma ajuda, não ignoramos nunca estas coisas, estes amarelinhos, não é? Os vermelhos não temos hipótese. É para enfrentar e pronto, não é? O Sporting ainda está em primeiro. Para a semana a gente fala. Bom. Ou então não. Ou então não falamos. E eu finjo que não gosto de futebol. Futebol não ligo. Bom, mas o que importa é, se não for o Benfica, que seja o Sporting, que o Porto também está de barriga cheia, caramba, não é preciso ser sempre o Porto. Bom, divaguei. On play requested, main activity, vamos ver os testes. Vamos correr outra vez os testes. E vai falhar, porque eu ainda não fiz nada para ligar a estrutura do ecrã, que é passível de ser verificada como, olhem, assim, enquanto ele corre, assim. Estão a ver? É um humano, olha aqui. Olha, já há aqui um bug que eu já vi, está a preto, nem pensar. Epá, por favor, não me façam 2 testes a falhar, viram aqui, não me façam muitas perguntas acerca disto, está bem? Eu não sei elaborar. O que eu sei é que eu não quero para já ter suporte para uma coisa que se chamam Dynamic Colors, porque senão tem estes efeitos que eu não sei explicar muito bem, porque é muito relacionado com design e vocês já sabem que eu sou um gajo que gosta de ferrugem, só tem a vergonha de mostrar código, de mostrar UIs feias, não é? E portanto tenta fazer um bocadinho para. E isto é novo, eu quando estive na indústria não lidei com isto. E não fui atrás, confesso, não fui. Portanto, o que é que eu vou fazer? Uma pequena modificaçãozinha aqui ao meu código, aqui, e cheguei aqui e disse, não quero cá Dynamic Colors coisa nenhuma, e agora, ao tema, e agora, isto tem um grande build e refresh, e vai ficar bom, hein? Está bem? Pronto, desculpem lá, não consigo elaborar muito aqui. Está bem? Valha-me Deus. Valha-me Deus. Oh, meu Deus. Bom, com cada cromo. Super raro. Super raro. E então dizia, está com melhor aspecto, está-se bem, e portanto é assim que eu vejo, para ver a composição da UI, se está com bom aspecto ou não, tumba, 34, esse não me distrai. Os testes eu preciso de resolver. E como é que eu resolvo? Os 2 testes falharam, como vocês viram. No-brainer. É identificar na UI o elemento que tem aquela importância toda, e isso se faz assim. Chego aqui e digo que é este o botão. Isto faz com que aquela peça passe a estar assinalada para efeito de teste. Ela já lá estava, só ainda não era possível encontrá-la. E num segundo momento, fazer a ligação entre
o clique do botão e a chamada ao callback, e portanto, no big deal, no brainer, muito simples, mas do caraças, e está feito o teste automático a isto. Vou correr de novo. Isso faz assim, olha. Pronto. A malta já fica mais calma, assim. Ok. Ok. E então dizia, certo? Próximo passo. Mesmo processo, só que para um ecrã um bocadinho mais desafiante. Porque este é o no-brainer, não é? Vamos olhar para o ecrã de User Preferences. Tá? Ecrã de User Preferences. Mesma ideia. Mesma ideia. Começar pelos testes. Está bem? Mas antes de começar pelos testes, o que a gente precisa mesmo de perceber é o que é que eu quero fazer neste ecrã. E o que é que eu quero fazer neste ecrã? Quero ter um de dois modos. Modo de edição, modo de visualização e o modo de edição. Como é que eu comuto entre edição e visualização? Desculpa, entre visualização e edição. Quando carrego neste botão, passa ao modo de edição. Quando altero aqui, carrego no save, passa ao modo de visualização. No modo de edição, posso escrever aqui coisas. No modo de visualização, não. No início, no arranque, na apresentação do ecrã, se o ecrã receber informação do utilizador, começa no modo de visualização. Se não receber informação do utilizador, porque é a primeira vez que isto está a aparecer, começa logo no modo de edição. Pode ser? O que é que eu vou fazer? Traduzir estes requisitos que foram todos ditos verbalmente em testes automáticos. Bora lá? Bora fazer estes requisitos, vamos torná-los, materializá-los na forma de testes automáticos àquela UI. Bora. Portanto, não tem nada que saber. Isto, não é isto, vou esconder. E então, tá? Portanto, a seguir o que é que eu faço? Venho aqui ao Resource Manager coisa nenhuma, vai para baixo, no projeto. O que é que eu quero? Quero ter aqui mais um package, já agora, vocês hão de reparar que eu vou organizar isto com base no ecrã. Isto é, cada ecrã tem um package que lhe está associado. E nesse package o que é que eu vou pôr? Vou pôr Preferences. Preferences. E no Preferences eu tenho o quê? Tenho o conjunto. Não vale a pena aqui inventar que tenho que ter... Eu já sei que existem duas peças, não é? New Kotlin Class File, e nesta Kotlin Class File vou ter User Preferences Screen, no-brainer, e aqui dentro vou ter, obviamente, um Composable, e vou ter aqui User Preferences Screen, está mesmo a sugerir a coisa boa, que é para mostrar as User Preferences, a User Info, então que receba, se houver. Ok? O compilador está-se a queixar. Diz, Carlos. É, mas isto é, repara, não fiques agarrado ao Shared Preferences. Isto é o meu domínio. Eu escolhi este nome de ecrã. É o User Preferences Screen, ok? Que recebe a User Info, que é a informação do utilizador. Já lá vamos. E aqui tenho um to-do. Tenho um Tic-Tac-Toe Theme, que eu estou a aplicar sempre, se quiserem coisas mais sofisticadas do tipo trocar, como há pouco o vosso colega perguntava, trocar dinamicamente o tema. Mas repare, não é trocar entre Dark Theme ou Light Theme. Isso não precisa de alterar isso, ok? Isso já está naturalmente suportado. É ter mais do que esses dois temas. Aí já tem que fazer diferente, não é? Portanto, dizia aqui, vou pôr um to-do, que é para isto estourar à bruta logo. Ok? Prosseguindo. Falta aqui uma coisa. New Android Class File, Kotlin Class File, Kotlin Class File, pode ser, e aqui vou chamar User Preferences, que horas são 39. Preferences. Eu vou levar isto até ao sítio que puder, porque eu quero guardar 10 minutos para falar um bocadinho sobre a estrutura global e os elementos de solução. Está bem? Os últimos 10 minutos quero guardar para isso. User Preferences Activity. Muito bom. Aqui isto deriva de Component Activity, que tem aquilo. Ok? Muito bom. E o que é que este Activity tem? Eu gostava que ele me ajudasse. Vá lá, diz lá aí. Não, é fraquinho. Override, Fun, OnCreate. Estás aqui.
Pronto. E aqui o que é que eu quero fazer neste senhor? Quero fazer um grande set content com o User Preferences Screen. Está bem? Set content, só que este User Preferences Screen tem que receber como parâmetros o quê? User Info, e que para já não tenho nenhum User Info. Já vamos voltar aqui, está bem? User Info, que é nulo. Olha, to-do também serve. Eu não vou correr a activity assim à bruta. Um to-do serve. O que é que ele está para aqui a queixar-se, é Jesus? Não pode dar tudo isso mesmo. Unreachable code. Epá, vou pôr nulo aqui, está bem? Só para não ter que estar a levar com aquele amarelinho. Está bem? Tá? Pronto. Assim sendo, dizia, porreiro, vamos olhar para o User Preferences Screen. O que é que está aqui mais? Aparece isto, a necessidade de representar no domínio a informação do utilizador. É um no-brainer isto não tem grande coisa. Eu vou só fazer o necessário para o sossegar, o compilador, entenda-se. E isso é o quê? Vou pôr na raiz, para já. Portanto, vou pôr na raiz uma nova Kotlin class file, vou chamar a isto userinfo, e quais é que são os requisitos disto? Isto é uma data class que tem dois elementos, um que é o nickname, nickname string, e outro que é um email disparate, um motto, que é opcional e, consequentemente, é isto. A conversa que vem logo atrás desta é a conversa do costume, tornar os estados ilegais não representáveis. E essa conversa materializa-se na forma de um teste, que é, quais é que são os requisitos para este tipo? Eu sei, tem aquilo, mas quaisquer valores daqueles dois parâmetros são válidos? Não. A gente já sabe que isso não é verdade, não é? Android class file, também pelos testes. Já class file, e isto vai se chamar userinfo tests. E isto está ali, está bem? Giganda Totó. New userinfo tests. Ok? Estes são testes JUnit. Não precisam de um device, de um emulador para correr. E aqui o que é que eu faço? Então vamos lá, é isto. O que é que eu quero garantir? Teste, quero garantir que userinfo is created with nickname and motto. Sim. Fun. Userinfo is created with non-empty, non-blank nickname and motto succeeds. Força. Estou a ouvir. Isto é muito básico, eu vou avançando. Obrigado. Fazes bem. Obrigadinho. Motto é com dois T's? Caramba, tens a certeza? Absoluta? Posso confiar? É? Ok. Já está a dizer também. Não, mas ele alucina. Se nós estamos enganados, repara que eu andei a escrever moto só com um T e isto nunca me corrigiu. Portanto, o assistente não nos corrige assim facilmente, ok? Mas ele tem razão, bola. Uau! Eu adoro, má língua, meu. Okay? Obrigadinho. Assim, próximo. Muito rapidamente, que é para não me desgraçar aqui. É esta, não é? E agora podia... userinfo with blank nickname fails. Ou throws, se quiserem, não é? Create userinfo, assim, não é? Throws, está-se bem. Pronto, já perceberam? O primeiro... Tem que sossegar aqui, tem que ajudar aqui o compilador. O que é que eu vou fazer? Alt import class, está feito. E agora vamos correr estes testes. Tá? Um sim, o outro não. Tem que fazer aquele require. E estão a ver, não é? O filme. Vou fazer já, só para acalmar. Isto é para um caso elementar. Para acalmar, o que é que eu faço? Faço assim. E agora, a seguir, o que é que eu faço? Faço isto. Na verdade, não é bem esta a regra que eu quero. E qual é que é a regra? Se fornecer um motto, portanto, um motto, deixa eu fazer aqui refactor, rename motto. Ok?
No nosso caso, por exemplo, nós já temos a API já faz essas verificações. Nós também convém que temos no domínio essas verificações também. Sim. Então, mas, por exemplo, no cliente, A pergunta, espera, para ficar no vídeo. A pergunta foi, já fazemos as validações, verificações de domínio no contexto do servidor. Faz sentido fazer também essas verificações no cliente? Sim. Para já, porque a lógica é esta. Eu quero garantir que os estados ilegais não são representáveis. E isso exige que eu faça validações também aqui. Diz, mas isso... Ias perguntar outra coisa. Continua. Não te queria interromper. Continua. Agora tem que ser eu. Estás agarrado ao meu discurso. Está bem. Porquê? Também há acerca de eu garantir Isto não é carne ao peixe, não é preto ou branco, não é verificações todas no servidor, verificações todas no cliente, ou se faço no cliente não preciso fazer no servidor. Não. As verificações, as validações no servidor são insubstituíveis. As verificações no cliente são acerca da experiência de utilização. Não faz... Um exemplo. Porquê é que eu hei de deixar fazer uma jogada que eu sei que não é válida? O argumento que vem a seguir, mas vocês lembram-se que o professor Félix e eu tivemos experiência num contexto muito particular, em que a lógica de domínio se pretendia flexível, a ponto de eu poder mudá-la. O jogo do galo é o jogo do galo. É o jogo da velha. O mundo todo sabe este jogo e é igual há muito tempo. O mesmo para o Gomoco, para a Batalha Naval e Diaba 7. Portanto, há a lógica do domínio que ela não vai mudar. Nem se prevê, porque é a natureza da aplicação. Portanto, nessas circunstâncias, não há mal nenhum. E qual é que é o problema já agora de ter lógica no cliente? Qual é que é o trade-off? se mudarmos na API, Exato, o trade-off no cliente, se for um cliente web ainda é como o outro. Se for um cliente mobile, a distribuição da peça mobile é não trivial e não imediata. Força os utilizadores a fazer um update. Não é? Ou então tem in-app updates, também é possível, que a app arranca, detecta, há um update e atualiza-se. Também dá para fazer. Mas a questão é, exige uma redistribuição de parte ou de toda a aplicação. Isso não é fixe. Okay? Isso é o trade-off. Porque, de resto, e tal, também há duplicação dessas peças. Quando é lógica de negócio importante o suficiente para fazer em vários sítios, toda a gente sabe que aquela é. Como? Este trade-off é crítico, com certeza. A distribuição da aplicação e a rapidez de distribuição é muito importante, claro que sim. É por isso que a web é um dos meios mais usados para a distribuição de software. Não é? As aplicações web têm o sucesso que têm, não é à toa. Porque a distribuição está implícita no uso da infraestrutura web. A menos que a gente se engane, depois haja caching no cliente e não lide com versionamento. Enfim, há cenas aí, vocês vão ver. Não é redundante estar a fazer, por exemplo, sei lá, um teste qualquer que se faça em servidor, fazê-lo também em cliente? Não. Não, são peças independentes. Ou seja, eu quando falo da robustez da solução, refiro-me não só à robustez das partes, como também a outras coisas. Mas envolve a robustez das partes. Ora, o servidor não pode presumir que o cliente não tem bugs. E, portanto, tem que garantir que o cliente é legítimo. Tem que garantir que um rogue client, porque está petaralhoco, ou porque é maldoso, malicioso, não prejudica o estado global do sistema. Por outro lado, um cliente confiar cegamente no servidor no sentido de evitar tomar decisões porque o servidor, em última análise, toma decisões por ele, também não é boa ideia. Por exemplo, vou fazer uma jogada. Carreguei num sítio onde não posso. O fora da grid é o exemplo mais gritante, não é? Mas imagina que há uma regra que me diz, se tiver duas peças na vizinhança, por exemplo, o exemplo do jogo do xadrez é muito bom, não é? Eu não vou deixar o cavalo, toda a gente sabe quais é que são as regras de movimentação de um cavalo. Caramba, então vou deixar o gajo jogar, manifestar intenção, tipo como se fosse a rainha, agora isto é o maior, ok? Não faz sentido, é aí. Diz, estou a ouvir, só fechar a porta. login, Sim. é não deixar mandar para a API um pedido com uma password e uma conforme password que sejam diferentes. Ok, sim. Isso para mim faz sentido, foi o que nós fizemos. Agora, nós vamos ter que trazer também o código das variantes que sabe indicar que a jogada é válida também para o lado do cliente para ele fazer essa verificação. Sim.
Porquê? Porque é acerca da melhoria da experiência de utilização. Porquê é que eu hei de admitir a existência de comunicação se sei que vai falhar? Tu dizes, mas eu não sei que vai falhar porque eu não quero ter no cliente essas decisões. Bom, só faz sentido eu não ter essas decisões no cliente se eu tiver expectativa que a forma como essa decisão é tomada possa vir mudar durante o tempo de vida da aplicação. Não da sua execução, do tempo de vida da sua aplicação, da sua exploração, não é? É o Gomoku. O Gomoku é o Gomoku. Pelo menos há 1000 anos que eu fui ver assim por alto, pelo menos há 1000 anos que é assim. Mas há umas variantes no início por causa das coisas. Ok. As variantes de arranque, de colocação inicial de peças. Ok. Pronto, aí eu posso. Mas aí repara, eu tenho que materializar isto no cliente por causa da experiência de utilização. Tenho que saber de quem é a vez. Percebes? Provavelmente o que eu faço é arranjo uma solução que me permita eu fazer redistribuições caso seja necessário. Exemplo. Um exemplo é o Clash Royale. Vocês sabem que eu em tempos joguei Clash Royale e o Fortnite tem atualização constante. Vocês não sei se jogam Fortnite, eu não jogo, mas o meu filho volta e meia gosta de jogar aquilo, mas depois que lá se cansa. Porquê? Porque tem atualizações muito frequentes, que é quando põem novo conteúdo, com novas decisões. Portanto, provavelmente, eles estão a sujeitar-se à imposição da redistribuição, porque precisam de tomar aquelas decisões no cliente para evitar comunicação exacerbada. Ou seja, o cliente, a capacidade computacional do cliente é para ser usada. Ok? Mas sim, há um trade-off. Se eu tomo decisões no cliente, se a natureza dessas decisões muda, eu tenho que fazer redistribuição do cliente. Atualização. Sim. Ok? Em cenários em que não se prevê, portanto, o cenário em que eu e o Pedro Félix trabalhámos era um cenário em que era de venda. A gente quer vender conteúdos. E a venda do conteúdo, a flexibilidade na capacidade de venda e na colocação de destaque de conteúdos é fundamental numa aplicação daquela natureza, numa solução daquela natureza. E aí era requisito fundamental, que é eu não tomo decisões acerca do que é que tem ou não tem destaque. Isso é lógica de negócio que está implementada no servidor. Ok? Mas, percebem? Pronto, as regras de playback, essas não, as regras, quando é para fazer playback, eu posso fazer playback. Mas e memorizar e saber onde é que está, onde é que não está? É tudo legado para o cliente. Onde é que ficou, onde é que eu estava a ver, não é? É tudo para o servidor, porque se eu depois troco de canal, eu quero continuar a ver onde estava a ver. E isto acontece, não começam a ver na web e depois mais tarde, eu tenho Netflix, começo a ver na web, depois vou mas é ali para a televisão, sempre ali um bocadinho e vejo. Quer ver do sítio onde estava antes. Essa informação não está no cliente, obviamente. Mas é um negócio muito particular, que é o negócio de distribuição de conteúdo e de venda de conteúdos. Percebem? Neste exemplo que nós estamos aqui a usar dos jogos, não. É um jogo, a gente já conhece as regras, é aquilo. Está bem? Ou seja, moral da história, é uma decisão que a gente tem que tomar e não existe esse fundamentalismo de não há regras de negócio no cliente porque a gente não quer duplicar regras de negócio. Já ouvi muito mau software a aderir a essa regra e ficar horrível. Não é uma regra. Okay? Em tempos, alguém achou que isso era interessante, já evoluímos, já não estamos aí, ok? Agora, é um trade-off, claramente, que é, se eu tenho duplicação, e se eu tenho dificuldade de distribuição dos elementos onde está a duplicação, quando alterar, tenho que redistribuir tudo. Isso pode ser um problema, ok? É vermos o trade-off no nosso negócio em particular, o que é que pode ou não ser feito, está bem? Agora, é certo que as validações do cliente não invalidam a necessidade, não retiram a necessidade de ter essas validações no servidor. Porquê? Porque o servidor é a autoridade. No vosso caso, é a autoridade acerca do Estado. Okay? Portanto, é a verdade que está ali. É o fiel depositário da verdade acerca do estado atual do jogo. Ok? Está bem? Pronto. Espero que tenha ajudado. Como é que é político? Estás bem? Perceberam aqui a ideia, não é? Isto agora aqui, o que é que eu ia fazer a seguir? Pois faço. Se há regras, não é só esta a regra. Eu quero também dizer que se o motto existe, então não pode ser vazio. Eu tinha que materializar isto aqui. Está bem? Que horas são? 5 minutos. Pronto. Eu vou retomar aqui a fazer depois vou fazer os testes. Até porque uma vez que comece a fazer os testes para o User Preference Screen, à medida que vou começando, o copiloto começa-lhe a ganhar o jeito e começa a dar testes automáticos que nunca mais acaba, está bem? Já tenho uma série deles. A ideia é colocar naqueles testes automáticos a especificação daquilo que eu espero que seja a funcionalidade disponibilizada pelo ecrã. E vão ver o quão bem aquilo guia o desenho. Okay? Eu vou fazer isso à vossa frente. Faço questão, acho que é um exercício interessante. Pelo menos eu próprio estava a fazer e estava a dar-me prazer ver, olha que giro, olha que bem que isto fica.
E, portanto, acho que merece ser replicado a experiência que eu tive solitariamente, ser replicado para vocês verem, até para vos ajudar a raciocinar. Está bem? Volto a dizer, a forma como eu faço software hoje é muito diferente da forma como eu fazia software há 5 anos. Está bem? Algumas das minhas afirmações são à luz dessa verdade. Eu outro dia dizia, um profissional, a diferença entre um profissional e um amador é que o profissional faz testes automáticos. Vocês estão, mas pergunta a vocês, mas você é profissional, pelo menos agora não está na indústria, mas andou na indústria a fazer testes automáticos. Não. E por isso é que tive infartos. Ok? Portanto, houve momentos em que sim, houve momentos em que não, depende. Há uma série de questões que influenciam isso. Está bem? Eu posso elaborar um bocadinho mais. O que é que eu queria dizer? Muito rapidamente, em jeito de conclusão. Uma mensagem importante para vocês é esta. A gente já sabe lidar com aquilo que é específico de cada ecrã. Já sabemos lidar com isso. Mas e como é que lidamos com aquilo que não é específico do ecrã? Por exemplo, as preferências do utilizador. Ora, nós, programadores, apesar de uma série de ideias que têm origem na abordagem funcional já estarem no curso, e eu sou um dos responsáveis por isso, e de, por exemplo, em PG começar com a ideia da imutabilidade, a verdade é que eu e a generalidade do corpo docente e a generalidade das pessoas com quem eu me dou e conheci na indústria são programadores object-oriented. O que é que isto quer dizer? São pessoas que estão habituadas a lidar, ao haver a necessidade de ter estado mutável, pegar nesse estado e encerrá-lo, fechá-lo por detrás de uma autoridade. Uma peça responsável por regular o acesso a esse estado mutável. Ok? Esse é o papel de um repositório. Ora, este estado de preferências do utilizador, a user info, é estado mutável. E eu, portanto, preciso, o que é que eu vou fazer com isto? Bom, como um bom programador object-oriented, tradicionalmente object-oriented, tento encontrar um substantivo, um elemento, um nome próprio para atribuir a responsabilidade de regular o acesso a esse estado mutável. Essa peça chama-se repositório. Ok? A forma exata como estes repositórios estão organizados, é importante dizer o seguinte. Não existe apenas um repositório. Vou criar um repositório para armazenar um único elemento de estado, que é a user info. E, portanto, aqui vai haver um user info repositório. Ok? Que é a peça responsável por regular o acesso àquele estado mutável. Esse repositório é composto por 2 elementos. A caracterização, portanto, a abstração que caracteriza o contrato dessa peça. Uma interface, na forma de uma interface. E implementações. Uma possível implementação é a implementação fake, num primeiro momento, que dá jeito até para testes, com mocks até também jeito para testes. E depois a implementação real que eu vou fazer com, espero eu, na próxima aula, com Data Store. Está bem? Portanto, vou usar a Data Store para... Porquê? Pelas razões que eu enumerei antes. É simples e tem pouco volume e, portanto, é mesmo bom para um key value pair. É isso que eu vou fazer, com Data Store. Há mais um elemento só, que é, portanto, o que nós estamos aqui a ver é que, para além dos ecrãs e para além dos tipos de dados do domínio, aparecem outros elementos no domínio. O repositório, que representa o responsável, não é, a autoridade para aqueles dados, no caso, o user info, e outras peças que são os serviços. Services. São as peças que eu tenho falado que são responsáveis por articular comunicação com outros participantes. Foi o que apareceu no âmbito da aplicação Quote of Day. Mas quero relembrar isto. Eu penso assim. Para mim, a abstração, repositório e serviços são entidades deste contexto. As suas implementações com acesso específico à tecnologia vivem na periferia. Está bem? Portanto, é isso que vocês vão ver. Para mim, o serviço e o repositório não são entidades uma subordinada à outra. O que é que eu quero dizer com isto? Não é verdade que eu tenha que passar por um serviço para chegar ao repositório. São peças que têm o mesmo nível de importância. Okay? Um repositório não é acerca de storage, é acerca de representar aqueles dados. Está bem?
Ok? Isto pode-se parecer para já um bocadinho aéreo, um bocadinho vago, mas vão ver isto à medida que eu vou escrevendo código e tomando decisões, vocês vão vendo que, para mim, não existe a necessidade de subordinar o repositório ao serviço, ou seja, eu para chegar ao repositório tenho que passar pelo serviço e que o repositório é responsável por garantir persistência, o storage não é nada disso. O repositório representa a informação. Se ela é armazenada ou não de forma persistente e onde, é um detalhe de implementação que o repositório pode delegar noutros, ok? Por exemplo, numa camada responsável por o acesso aos dados propriamente ditos, está bem? Ou até pode ser comunicação com outra coisa, está bem? Isso vai ficar, espero eu, mais claro para diante, à medida que a gente navega. Pronto, e é isto. Pronto, olha, valha-me Deus. Já estamos em cima da hora. Está bem? Aqui apagar isto. Ok. Vá, pronto, fiquem bem, pessoal, fiquem bem.